Boa noite a todos, que Jesus nos fortaleça, nos ampare. Isso que ele falou é verdade, a gente conta com a boa vontade mesmo, né? A luta da gente estudar, de tentar conseguir guardar alguma coisa e trazer algo de bom, primeiro para a gente mesmo, né? Porque quando vem um assunto para a gente, com certeza a gente está precisando ouvir aquilo, debruçar em cima daquilo, estudar, para a gente gravar mais um pouquinho no coração. E eu acho que eu estou precisando muito disso, porque em dezembro, quando eu estive aqui, eu falei de caridade também, né? Eu falei com o Inácio assim em casa, eu falei, eu não sei o que é que eu vou falar, porque eu já estive lá, tenho acho que 3 vezes, né, que eu vim, foi dezembro, e eu falei de caridade, e agora eu vou falar de caridade de novo, né? Então, eu tentei buscar vivências, né, de irmãos nossos que praticaram a caridade de tal forma que serve de exemplo para nós e de coragem para a gente perseverar. Antes de tudo, deixa eu pegar uma linha aqui, porque hoje está muito calor. Gente, deixa eu já vou acabar de falar. Para que a gente possa perseverar, para que a gente possa saber que é possível. Porque às vezes a gente lê aqui no Evangelho, ou lê no Livro dos Espíritos, lá de 1857, 1863, 1861, a gente fala assim, mas isso era aquele povo lá daquela época. Eu estou na época mais moderna, eu acho que não é isso tudo não. Mas a gente vai vendo que o tempo vai passando e a necessidade da gente aprender a amar o nosso próximo e estender a mão em qualquer situação que ele esteja é muito necessária. E quando a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo que a caridade não é só isso que a gente pensa. A caridade é perdoar, é calar, é respeitar o outro diante da dificuldade dele. A gente ainda entende a caridade de uma forma assim, bem pequena, embora quando a gente consiga fazer, a gente já agradeça a Deus por esse passo, porque muitos nem dessa forma não estão conseguindo fazer, né? A gente consegue doar alguma coisa, muitas vezes. Eu já falei aqui, já repito, que a Eunice às vezes morre de rir quando eu falo, porque a gente já passou por essas situações na época dos bazares, né, Eunice? Que as pessoas traziam aquilo tudo quebrado dentro do pacote, chegava lá e despejava assim. E aquilo fazia até barulho, porque caiu uma pecinha para cada lado. E as pessoas achavam que estavam fazendo muito bem, mas elas estavam fazendo bem para elas, porque desocupava o guarda-roupa, desocupava o baú de brinquedo das crianças, então para elas era um bem. Mas para quem queria ter a oportunidade de ir ali no local, conseguir comprar uma coisa mais em conta, não era caridade, né? Então eu queria começar a nossa conversa, trouxe muito papel, mas pode ficar tranquilo que eu não vou ficar até meia-noite não, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou acabar. É rapidinho. Eu queria começar aqui pelo Livro dos Espíritos, na pergunta 886, que eu até citei essa pergunta quando eu vim aqui em dezembro, só que assim, eu dei uma pincelada rápida. Hoje eu quero falar mais um pouquinho dela, que fala: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí ele fala: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Isso é o que a gente menos tem. A gente não pode ver o defeito do nosso irmão. Dentro de casa, então, é um problema, porque a gente vê 24 horas, né? Eu sempre falo, em casa que a gente começa. E perdão das ofensas. Aí ele vem aqui atrás, num pedacinho, eu não vou ler tudo, ele fala: a caridade segundo Jesus não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E eu estava olhando umas histórias lá na internet
Aquele dia eu olhei na revista, você falou da internet, eu fui lá na internet. E eu achei uma história muito interessante, que talvez vocês já conheçam, mas vale a pena relembrar, para a gente ver que esse moço que eu vou contar a história, ele não se importou que o semelhante dele era uma pessoa, materialmente falando, inferior a ele. Porque eu não sei se vocês já observaram, às vezes até em setor público, num banco, se chega uma pessoa com uma roupinha pior, já deixa um pouquinho de lado, já não dá a mesma atenção, e é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa olhar a todos da mesma forma, né? Isso que seria o ideal para nós. Um dia a gente vai alcançar, a gente vai vencer isso, a gente vai vencer as antipatias, né? Que às vezes a gente olha para a pessoa e já de cara não simpatiza, pode ser um probleminha lá de trás, de outra encarnação, mas que a gente precisa vencer. E esse moço da história, ele venceu isso. Ele é um senhor, não sei se vocês já viram na internet, tem assim umas controvérsias sobre as maneiras dele de agir em outras situações. Mas vamos deixar as controvérsias para lá e vamos prestar atenção só na história que eu vou contar, porque ela é muito interessante. Ele se chama Geraldo Rufino, vocês já viram falar nele na internet? É um senhor que ele tem uma empresa que desmonta caminhões usados e vendem as peças usadas, mas é uma coisa correta lá, tem nota, tem tudo, não é igual esses desmantes que a gente vê por aí, né? E ele, a empresa dele é grande, ele começou a observar que todo dia na porta da empresa dele aparecia um andarilho. Um rapaz mal vestidinho, com um galãozinho de água, pedia água na empresa dele. Só que o rapaz não entrava. O rapaz pedia um funcionário, o funcionário ia lá, pegava água para ele, dava água e ele ia embora. E ele achou aquilo esquisito. Aí perguntou para o funcionário dele, mas o que é que esse cara todo dia vem aí no portão para pedir a água e a torneira está aqui e ele não entra para pegar água? Ah, não sei, ele não quer entrar, que não sei o quê. Aí ele foi lá no portão para saber. Primeiro ele foi assim, com um tipo de arrogância, tipo assim, se ele quer água, por que ele não entra para pegar água? Depois ele pensou que ele podia agir diferente. E ele foi lá, começou a conversar com o rapaz, falou para o rapaz por que ele não entrava. Aí o rapaz explicou que não ia entrar, que estava mal vestido, que não se sentia bem entrar lá na empresa assim. E ele pegou e falou, pera lá, eu vou buscar água para você. E ficou durante 6 meses. O rapaz ia lá, ele pegava o galãozinho de água e entregava para o rapaz. E nesses 6 meses, mais importante do que essa água que ele dava para o rapaz, ele começou a conversar e perguntar, porque ele notou que o rapaz era culto, era educado, não era uma pessoa que tinha sido criada ali sem uma família que tivesse educado, sem alguém que tivesse colocado ele para estudar. E aí ele descobriu que o rapaz tinha tido um desentendimento com a esposa e acabou saindo de casa e ficou na rua. Isso lá em São Paulo. Ele fala que ele morava debaixo daquele viaduto que sai ali no Tietê, naquela beirada ali, né? E passado esses 6 meses, acho que ele conseguiu tocar no coração do rapaz. O rapaz apareceu lá, falou que estava indo embora. Não, mas espera aí, rapaz, você tem emprego? Como é que é a sua situação? Não, eu tenho emprego. Eu só vim aqui para receber aquele abraço que você me oferecia e eu não pegava porque eu estava sujo, eu não aceitava o abraço. E o café que você me chamou para tomar, hoje eu vim tomar o café com você. E se despediu dele e foi embora. A outra parte é uma consequência, é importante, mas é que eu achei mais importante é esse pedaço que eu contei para vocês. Eu vou contar o final porque a história pela metade não vale a pena. Mas o mais importante é esse pedaço. E o rapaz foi embora, ele ficou 2 anos sem falar com o rapaz e a empresa dele quebrou. Nessa fase ele ficou apertado, sem dinheiro. Aí um belo dia apareceu um caminhoneiro lá, de manhã cedinho, e falou para ele assim,
Nossa, eu queria uma peça e tal. Ah, entra aí para você ver. E não achou a peça. E o caminhoneiro falou para ele, nossa, mas tá ruim de peça aqui. E ele falou, eu tô quebrado, tô sem dinheiro, não sei o quê. Aí o caminhoneiro falou para ele, lá em Minas estão vendendo um lote de caminhão que de repente ajudaria o senhor. O preço é esse, tal, tal. Ele foi lá ver o caminhão. Quando ele chegou lá, realmente tinha, mas só que a empresa queria vender, eu acho que eram 18 caminhões. E ele não tinha dinheiro para comprar os 18. Ele virou para o rapaz e falou, será que você poderia me vender um caminhão, guardar o outro? Eu vou lá, vendo as peças, arranjo o dinheiro, volto, compro o outro. Aí o rapaz falou, olha, o senhor pode até deixar a proposta, mas eu acho impossível acontecer isso. Ele voltou para a empresa dele, deixou a proposta lá. Passado um tempo, parece que um mês e pouco, não lembro bem, chegou a notícia para ele ir buscar o caminhão. Ele achou que tinham aceitado que vendesse um caminhão de cada vez. Quando ele chegou lá, era para ele pagar um caminhão, mas poderia trazer os 18 e ir pagando um de cada vez. Aí ele falou, gente, mas como é que aconteceu isso, não sei o quê. Aí o cara falou, não, é que o CEO, né, o diretor-geral da empresa aí, né, ele não está aqui, porque ele trabalha na Suíça. Mas ele liberou os caminhões para o senhor, porque ele disse que conhece o senhor, que o senhor para ele é imortal e inesquecível. Aí ele lembrou, porque ele tinha falado para o rapaz, quando o rapaz foi, olha, você para mim é imortal e inesquecível, né? Então, essa parte, essa última parte, é legal, porque foi uma recompensa pelo bem que ele fez. A gente sempre recebe o bem pelo bem. A gente pode achar que não, mas sempre recebe. Sempre recebe. Nunca a gente vai fazer o bem e vai receber o mal. A gente pode não receber da pessoa que a gente fez, mas vem outra pessoa e faz o bem pra gente na mesma proporção. Então eu achei interessante trazer essa história, mostrando isso aqui da caridade, porque ele não se preocupou se o rapaz era um andarilho, se o rapaz estava sujo, se o rapaz estava mal arrumado. Ele simplesmente quis saber da vida do rapaz. E de certa forma, o rapaz se abriu com ele, conversou com ele, ele não fala todos os diálogos que ele tem, mas com certeza ele mostrou para o rapaz que a vida podia ser diferente, que uma desilusão não pode tirar a gente de dentro do lar e levar a gente para a rua, né? A gente pode ficar meio baratinado, mas a gente tem que procurar o rumo de novo. Então, eu quis trazer essa história logo de começo para a gente meditar no que realmente é a caridade. Às vezes a caridade não é para uma pessoa carente, às vezes a caridade é uma pessoa que tem uma vida muito boa, financeira, mas ela está precisando daquele abraço, daquele conselho, daquele ouvidinho, né? Que às vezes ouvi muito, porque a pessoa que está com problema, ela fala toda a vida a mesma coisa, né? Você encontra com ela hoje, ela reclama disso. Aí se o problema não melhorar, você encontra com ela semana que vem, ela reclama daquilo de novo. Isso é caridade, gente. A caridade, ela independe de você ter uma condição financeira para fazer, porque senão Deus seria injusto. Só uns desenvolveriam o amor e outros não. Porque eu não posso fazer a caridade porque eu não tenho dinheiro. Mas não é só isso, né? A caridade é isso que ele fez. Ele nunca mais viu o rapaz, mas olha só, o rapaz ficou tão grato, ajudou tanto ele, que olha o que ele fez depois. E legal, né? Ele fez sem nenhuma expectativa, porque no momento que ele fez, ele não estava precisando, ele estava bem financeiramente. Então que a gente possa guardar e que possa buscar lá na internet também com maiores detalhes, porque depois de certa idade e da menopausa a cabeça já não guarda tudo, né? Então vocês voltem lá na internet, coloca lá a história do andarilho, Geraldo Rufino, que vocês vão ver tudinho lá com detalhes e vão ficar emocionados, porque emociona a gente de ver, né? E agora nós vamos partir para o Evangelho. Vamos lá no Evangelho. Como o Dalvan já falou, a gente vai falar do item 9 e 10 do capítulo 13,
que é a caridade material e a caridade moral. E eu queria, antes de ler aqui, contar para vocês também uma outra história. Hoje eu vim cheia das histórias, estou cheia de história hoje. Só que agora eu vou falar da irmã Rosália, que é essa irmã que em 1860 trouxe essa mensagem aqui do Evangelho para nós. E como dizem os jovens, ela teve moral para escrever isso, porque ela foi assim super caridosa para a época dela, né? Ela nasceu no ano de 1786 e desencarnou em 1856, quer dizer, com 70 anos. Em 1860, né, 4 anos depois, ela já estava trazendo essa mensagem linda aqui para nós. Ela nasceu na França, numa cidade pequenininha, eu acho que é Confort, acho que é isso, na França. O nome dela de batismo era Jeanne Marie, não sei se é assim que fala, porque eu não entendo nada de francês, mas acredito que seja, né? E depois, quando ela foi para a vida religiosa, ela adotou esse nome de Irmã Rosália. Mas ela era tão amorosa, ela teve 54 anos de vida de trabalho, de caridade, de amor ao próximo, de preocupação com as pessoas, até nas guerras, nos combates que teve lá na França, na época de 1830, acho que 1848 de novo, não lembro bem se é isso. Ela estava lá socorrendo as pessoas. Perguntaram para ela se ela não tinha medo de morrer no combate. Ela falou que ela morria aos poucos quando ela via os irmãos dela passando por aquilo, que aquilo ali não seria morte para ela, que ela não tinha medo daquilo. Ela ultrapassava as barricadas. Depois ela chegou ao ponto de começar a recolher os cadáveres, aqueles que não conseguia salvar, ela recolhia. Mas antes disso, eu até anotei aqui, ela fundou o orfanato. Naquela época foi muito mal interpretada, porque ela fundou um orfanato para crianças com menos de 2 anos, porque as mães precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar as crianças. Só que hoje em dia já tem isso. Imagina naquela época, a mulher tinha que ficar dentro de casa, a mulher não podia trabalhar. Como ela abriu esse orfanato e deu essa liberdade para as mulheres, que era necessário, porque elas passavam necessidade, ela foi muito mal interpretada, né? Por isso. Mais tarde, ela percebeu os velhinhos desamparados, que eu falei também aqui da outra vez, né? Vai chegar uma época que a gente vai amar de tal forma que os nossos velhinhos e as nossas crianças não vão mais precisar disso. Cada um vai ter amor suficiente para olhar seu velhinho, chatinho, repetindo as coisas toda hora, esquecendo as coisas, fazendo bagunça dentro de casa, mas a gente vai ter amor para abraçar isso e cuidar da mesma forma que eles cuidaram da gente, né? Porque a gente fica adulto, a gente esquece o trabalho que a mãezinha da gente teve com a gente, né? Eu tô com 65, mas procuro não esquecer o da minha, que a minha já tá com 86 anos. Mas a gente tem que ter paciência, né? Principalmente igual a minha não gosta de ficar dentro de casa, ela bate perna o dia inteiro. Então, ela não sossega, ela sobe nas coisas para fazer faxina, ela cai, daqui a pouco você tem que ir para o hospital com ela não para, sabe? Pois é. Aí você vai fazer o quê? Você tem que ter paciência, você avisa para não subir. Um dia ela falou para mim, eu subi na cadeira para limpar meu azulejo. Falei, mãe do céu, e caí. Falei, caí. Mas você pensa que eu larguei o azulejo sujo? Falei, é desaforo. Subi lá, limpei de novo. Essas coisas que ela faz. Aí, e não aceita ir ficar na casa da gente, sabe? Se a gente fica muito lá tomando conta, reclama que a gente está lá tomando conta. Então a gente tem que desenvolver um amor, a gente tem que desenvolver um carinho, porque senão a gente larga de lado, né? E essa é a caridade, não precisar ter mais casa para alojar as pessoas do nosso convívio. Cada um ter carinho com o seu e cuidar, né? Mas ela na época, se agora está assim, imagina lá atrás, porque a gente calcula que evoluímos, né? A gente calcula. Ela fundou um asilo,
Teve a epidemia de cólera, ela lidou com aqueles doentes todos lá da epidemia de cólera. Então, a gente chega à conclusão que essa mensagem que eu vou ler aqui, ela é super verdadeira, porque o que ela escreveu aqui, ela fez quando encarnava, né? Então, esses exemplos fortalecem a gente. Se ela fez isso tudo, por que eu não posso fazer um pouquinho menos, né? A gente tem que lutar para fazer. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, olha. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Quer dizer, independente da religião. Amor é amor. Religião é religião, né? Se fossem observados nesse mundo, todos seríamos felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Não guardar maus sentimentos, ressentimentos daquelas pessoas que nos ofendem, que falam as coisas que a gente não queria ouvir. Às vezes até é verdade, mas a gente não estava com vontade de ouvir. A gente fica com raiva, né? E também é falta de caridade, porque a gente não quer que as pessoas entendam a gente. A gente não quer que ninguém fique com raiva da gente. E por que a gente fica com raiva dos outros, né? Mas eu fico também. Mas só que a gente tem que entender que não pode ficar. A gente tem que lutar, estudar, para a gente não ter esses sentimentos em nenhum momento. Porque conforme a gente vai estudando, fica mais leve, a gente sente menos, né? Você passa um tempão sem se aborrecer com uma bobagem. Aí quando a gente se aborrece, a gente fala assim, puxa vida, eu imaginava que eu já tinha vencido isso. A gente não se conhece, né? A gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei, porque ela trabalhava, por isso que ela fala onde habitei, ela trabalhava num bairro muito pobre, de muita carência mesmo. Por isso que ela fala isso aqui na mensagem. Durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava, o motivo dela fundar o orfanato, para as mulheres poderem trabalhar. Por isso que eu estou falando, ela teve moral para escrever, porque o que ela escreveu, ela fez, né? Ricos, pensai nisto um pouco. Ela vivia nas casas das pessoas que tinham mais situação, pedindo para os pobres, sabe, Cleonice? Ela fazia isso. Aí as pessoas, diz que ela ia com tanto jeito que as pessoas não tinham como negar. Na história da biografia dela fala que ela era persuasiva. A pessoa não saía pela tangente, não tinha como. Ela pedia e as pessoas davam. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sairdes do invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Eu vou parar aqui nesse cortejo do mundo terreno. Eu vou contar mais uma história. Eu vou falar agora do Dr. Marsh. Vocês já ouviram falar dele? Dr. Marsh? É um médico que ele é 7 anos mais novo do que o Dr. Bezerra de Menezes, mas teve uma vida muito parecida com a de Dr. Bezerra de Menezes. Ele também trabalhava com homeopatia, né? Ele se formou com 21 anos de Niterói. Ele nasceu em Teresópolis, era uma fazenda grandona que tinha em Teresópolis, que era uma fazenda que agora é Teresópolis, né? Ele nasceu lá numa família muito abastada, só que com 6 ou 7 anos, não sei, os pais acabaram desencarnando, ele foi morar com o tutor gastou o dinheiro dele, tudo, o máximo que ele conseguiu foi a faculdade de medicina, que ele se formou com 21 anos. E acabou a convite de um colega, vindo de lá para trabalhar em Niterói. Só que ele chegou lá em Niterói, coitado, ele não conseguiu nada, porque ele não cobrava de ninguém. Ele atendia todo mundo de graça e ele falava assim, quem puder, paga o que puder.
As pessoas às vezes levavam galinha para ele, levavam um monte de coisa e dinheiro mesmo ele não conseguia. E esse local que ele alugou para ele trabalhar, ele já estava sendo expulso de lá, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Eu sei que o povo da cidade de Niterói, na época, fala lá a quantidade de habitantes, eu não guardei. Eles se juntaram e compraram uma casa para ele, deram uma casa para ele. Aí ele ficou lá nessa casa, mas a casa dele nem fechava a porta. A casa dele era só encostada, porque qualquer hora que as pessoas precisavam, as pessoas entravam e ele atendia a pessoa e cuidava. Os que vinham de fora ele botava para dormir na casa dele. Aí ele começou a pedir para o povo se fazia atrás da casa dele uma vilinha de quarto, para quem viesse de longe ter onde dormir, porque na casa dele já não cabia mais. Ele não usava a cama dele, ele tinha uma lona, uma rede pendurada lá na sala, que diz que ele dormia ali, porque não tinha condição de tanta gente. Diz, isso quem contou foi o Hélio Ribeiro, numa palestra, isso que eu vou contar agora, que o pessoal vinha na barca, do Rio para Niterói, aí na barca perguntava: quem sabe onde que mora o Dr. March? Era Guilherme Taylor March, o nome dele. Ah, ele mora lá na rua, não sei o que lá, bairro dos Barretos, não sei aonde. Mas pode deixar, você vai entrar no bonde, quando chegar perto o motorista vai falar. Aí entrava todo mundo no bonde. Quando chegava lá perto, o motorista gritava: casa do Dr. March! Esvaziava o bonde. Todo mundo parava ali e ia para poder ser atendido por ele, né? E foi só aumentando, ele foi envelhecendo, até que ele ficou doente, atendia deitado. Ele ficava deitado na cama, as pessoas iam lá e ele atendia. E mais, gente, o que eu achei mais interessante, pasme, ele foi ficando muito doente, ficou num estado de coma. Todo mundo achando que ele estava parado, né? Aí o filho dele, que trabalhava num banco, ainda teve 9 filhos, gente. 9 filhos. Aí o filho dele trabalhava num banco, atendendo um cliente, acabou de atender o cliente e deu um cartãozinho. Aí o moço olhou e falou assim: ué, March, tem algum parente seu que já morreu, que assina G. March? Quer dizer, o Guilherme March, né? Ele falou: não, quem assina G. March é meu pai, mas meu pai está muito doente, mas está vivo. Tá não, tá indo dar consulta lá no centro, não sei aonde. Tá sim de gente recebendo medicamento através da médium tal, contou através de quem era médium, que era filha desse senhor que estava no banco. Ele estava lá. E o neto dele agora escreveu um livro e conta essa história. E no livro o neto fala que a assinatura era tão perfeita que se levasse para um tabelião, para qualquer tabelião, ele aceitava a assinatura das receitas que eram psicografadas como assinatura do Dr. March, porque era igualzinho. Quer dizer, ele está igual aquela história do gigante deitado, né? Que o homem deitado com peso em cima dele de dor e o homem não parava. Vamos fazer a palestra deitado, o homem não parava. Ele fez igual, ele no desprendimento ali daquele estado de coma, ele ia lá e dava as receitas e estava fazendo efeito, porque o centro estava ficando assim de gente, querendo o remedinho que receitava. E depois descobriu que ele fazia isso num outro centro também. Quer dizer, ele deitado lá em coma, ele trabalhava com 2 médiuns. E assim, tem o outro lado também, legal, que achou o médium predisposto para trabalhar. É muito importante isso também, porque a gente cansa de ver médiuns aí dando cabeçada, mas quando se fala de um trabalho sério na casa espírita, a pessoa não quer. Não é verdade? A pessoa não quer. O Inácio brinca: Cristina, eu queria saber onde que está esse montão de médium que diz que vem da espiritualidade. Falei: também não sei, Inácio, não me pergunta. Porque eu também não sei onde está esse montão de médium. Eu sei que aqui no centro tem pouco. Isso eu sei. Mas onde que está esse montão, eu não sei. Então eu achei legal a história dele se desprender e ir lá fazer esse trabalho, mas também das médiums sérias que estavam lá predispostas a fazer, né? Aí eu vou falar porque que eu parei
percurso aqui que fala para quando deixar o invólucro terreno, num cortejo de espíritos agradecidos, né, para se envolver. Ele, quando ele morreu lá em Niterói, era uma distância de 40 minutos da onde ele estava para ir fazer o velório. Levou 6 horas, porque Niterói em peso chorava o desencarne do homem, e ali naquela comoção eles não deixavam o caixão passar, não deixavam o caixão seguir o curso dele, né? E eu assistindo um palestrante outro dia, ele falou que o Embaçaí recebeu uma mensagem falando, depois que ele tinha desencarnado, né, que a comoção no mundo espiritual para recebê-lo foi de tal forma que embaçava a que aconteceu aqui. Agora, se lá em Niterói, já até me arrepiou, sabe? Já foi uma comoção assim o desencarne dele. Imagina receber esse homem no plano espiritual. Como a irmã Rosália fala aqui também na mensagem, né? Que a alegria dela quando ela chegou no plano espiritual e encontrou aquelas pessoas que ela ajudou aqui. Quer dizer, é muito interessante. A gente às vezes pensa que não vale a pena o sacrifício, que não vale a pena se esforçar, que não vale a pena transpor barreiras, né? Mas vale a pena, gente. É a nossa evolução, é o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, o que a gente acha que a gente está fazendo para o outro, a gente está recebendo muito mais do que a gente está fazendo. Porque, olha, quando você precisa, quando você passa por uma dificuldade, você às vezes é tão acolhida pela espiritualidade por tão pouco que a gente faz. Imagina uma pessoa que trabalha desse jeito, porque a gente faz muito pouco, né? Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo muita coisa, mas a gente faz muito pouco. A gente ainda carrega muita dificuldade íntima, muito sentimento contrário ao crescimento espiritual no coração. Vale a pena essa luta. A gente tem que lutar para vencer, porque já pensou, se aqui tiver ruim, mas a gente chegar lá no plano espiritual, receber um abraço de um ente querido, vem cá, minha irmã, vem descansar um pouquinho, né? Tudo que você fez foi tão bom, você tem merecimento, sua encarnação próxima vai ser melhor. Nossa, a gente vai ficar muito feliz. Então, o bem que a gente faz não é para nós, não é para o outro, é para nós, né? A gente tem que observar isso daí. E ela fala, amai, portanto, o nosso próximo, amai como a vós mesmos, pois já sabei agora que repelir num desgraçado, quiçá está afastando de vós um irmão, um pai, um amigo. Ainda tem isso, ainda tem a reencarnação. Às vezes, a gente não dá atenção para uma pessoa, a gente não dá um carinho, a gente não faz o que a gente pode. Quando a gente desencarna, a gente chega lá, aquela pessoa lá, ela já foi seu filho numa outra encarnação lá atrás, ó. Estava precisando desse convívio com você. Quem garante que o andarilho lá do começo da história não é um ente querido desse moço? Quem garante? Quem somos nós para dizer que não, né? Fala, se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Aí chega lá, a gente além de ficar triste, fica vermelho, cara, sem vergonha. Porque a gente vai ficar com vergonha daquilo que a gente fez, né? Aquele espírito estava necessitando. Aí ela termina falando, né? Desejo compreendeis bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar. Nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer. A caridade moral é a mais difícil. Ela fala também, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazei nesse mundo inferior, onde vos achai por hora encarnado. Porque a gente não quer suportar ninguém. A gente quer que as pessoas sejam da forma que a gente acha que tem que ser. E nós não somos, nós somos diferentes. Cada um com a sua característica, cada um no seu grau evolutivo. E se a gente não procurar entender isso,
nem dentro de casa a gente vai ter uma boa convivência. Porque até os filhos, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Se você tiver dois, você já nota que um é diferente do outro. Eu tenho gêmeos, eles são diferentes um do outro. Não são iguais. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu jeito. Um é mais sério, o outro é mais risonho. Cada um tem seu jeito de ser. Se a gente não observar o outro dessa forma, com caridade, a gente não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir viver bem e nem vai conseguir fazer o outro feliz, né? E eu queria falar aqui a respeito de uma caridade que a gente fala muito pouco, que é a caridade com a gente mesmo. No livro Vinha de Luz tem uma mensagem, eu até trouxe ela aqui, tem uma mensagem que chama Caridade Essencial. Eu queria falar dela um pouquinho, porque toda essa caridade que eu falei e que a gente faz, se a gente não trouxer para o nosso coração os ensinamentos de Jesus, se a gente não vivenciar, essa caridade se torna muito superficial. Eu garanto que todas essas pessoas que eu citei aqui, que faziam tudo isso que eu falei, tirando o primeiro caso, que é a história do moço lá, que eu não conheço, só conheço a história, né? Mas os outros, eles são pessoas que, espiritualmente falando, já estão mais evoluídas, já carregaram de verdade o ensino de Jesus para o coração. E essa mensagem aqui, ela fala exatamente isso. A caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste que andei nele. Está registrado em João, segunda epístola de João, capítulo 6. Aí ele fala assim, mensagem de Emmanuel, tá, gente? A lição número 110 do livro Vinha de Luz. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado, a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamentos constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares são sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Aí que vem o conselho, olha. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e retenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios, desolados na condição de mendigos de luz. Quer dizer, a gente precisa ajudar o outro, mas a gente precisa buscar ajuda para nós, né?
E essa ajuda é o quê? É o que a gente sempre fala, no nosso caso, a Casa Espírita. É o estudo, é buscar se esforçar cada dia para isso realmente, primeiro entrar na mente, né? Vir para nossa cabecinha e depois alicerçar no nosso coração para que possa escorrer pelas nossas mãos. Porque o que a gente fizer vai ser de verdade. A gente vai fazer a caridade em qualquer instante, no convívio com as pessoas. O que a gente às vezes não vê como caridade. Mas quando a gente estiver exalando esses ensinamentos do Jesus, a gente vai ser caridoso até no sonho. Quando a gente dormir, que a gente desprender, a gente só vai fazer coisas boas, né? Então essa é a caridade essencial que o Emmanuel fala lá no livro Vinha de Luz, que a gente possa fazer isso aqui, dar o pão para o faminto, a água ao sedento, mas a gente também tem sede de Jesus, e a gente precisa matar essa nossa sede, precisa trazer, beber dessa fonte cristalina, aproveitar todos os momentos, né? Porque às vezes a gente escuta, né? A vida da gente é assim, a gente escuta um ensinamento aqui na Casa Espírita ou lê uma mensagem. Às vezes quando a gente chega ali fora, a gente já se desliga daquilo, a gente não para meditar. É uma forma da gente trazer e fazer para nós essa caridade essencial. Somente dessa forma. Porque imagina a gente evangelizado, não, eu vou contar depois uma história do Simão Pedro, que vocês vão ver como que faz falta a gente trazer para o coração esse amor. Porque Jesus fala para nós que a caridade é benigna, Paulo, que ela é benigna, que ela não guarda raiva, que ela não espera nada em troca, mas a gente espera ou não espera? Nem que seja um obrigado. A gente faz uma coisa, a gente pensa assim, nossa, eu ajudei fulano nem me agradeceu, hein? Nem muito obrigado. Hein? Né? É assim que a gente faz. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente ainda não fez essa caridade com a gente. Essa caridade que nós precisamos fazer para nós. Né? A gente falta 15 minutos. Deixa eu ver um negócio aqui, senão não vou para frente. Eu queria agora falar para vocês dessa história do Simão Pedro. O Simão Pedro é uma história que está lá no livro Contos desta e de Outra Vida. Chama A Única Dádiva. Ele estava lá cansado, depois de 20 dias trabalhando com o povo. Aí ele fala que ele já tinha banhado feridento, já tinha alimentado mulheres, crianças, e em vez de ter a aprovação deles, ele só recebia insulto. Então ele ficou danado da vida, né? Após 3 semanas ali naquela luta, ele falou, chega. Foi descansar lá perto de uma planta, que ele fala que chama alcaparreiras, que eu nem sabia o que era isso, uma plantinha redondinha assim, que dá uns galinhos assim. Aí ele foi para lá. Ficou lá, tinha um riozinho, ele ficou lá refletindo. Só que ele achou que ele estava ali livre de tudo e de todos. Mas quem chegou lá? Jesus. Jesus chegou lá e falou para ele, o que você está fazendo, Pedro? E ele, muito chateado, pensando, mestre, falou para Jesus. E o diálogo foi aí. Jesus perguntou para ele, você está triste? Tô triste, muito triste. Ainda falou que estava muito triste. Por que, Pedro? Me chamaram de ladrão. Mas a tua consciência não te acusa? Por que tem isso? Jesus perguntou para ele. Aí ele falou, sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, Jesus ensinava para ele, alivia os enfermos e ajuda os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que explora a confiança do povo. Ainda ontem eu distribuí os velhos mantos que foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém,
inconsideravelmente que surrupiei a maior parte. Estou exausto. Ele já não estava mais aguentando. 20 dias de multidão, mestre, é pior do que 20 anos de barco. Lidar com o povo realmente não é fácil, né? Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos dias? Perguntou Jesus para ele. Dei moeda, túnica, manto, unguento, trigo, peixe. Mas Pedro, de onde saíram essas moedas? As moedas saíram de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa do Zobolã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os unguentos? Do lar de Zebedeu que os fabrica. E o trigo? Da seara de Zaqueu que sempre lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. Então, Pedro, falou Jesus para ele. Aí ele perguntou para Jesus, mas o que eu devo entender, Jesus? Porque Jesus falou com ele, né? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. Quer dizer, o que ele estava fazendo demais? Ele simplesmente ganhava as coisas e dava para os outros, né? Aí Jesus fala para ele, a divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar na obra do bem. Disseste servir em nome do amor? Sim, mestre. Ele achava que ele tinha muito amor. Gente, a letra que é grande, tá? A história já está acabando. É que eu sou cega, eu boto a letra. Recorda então que o amor não relaciona calúnia e nem conta sarcasmo. É o que falei, quando a gente faz com amor, quando a gente fizer essa caridade para nós, que a gente aprender a amar, a gente não vai sentir isso que o Pedro sentiu, né? O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus o abraçou e disse apenas, Pedro, os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. Quer dizer, a única coisa que a gente dá que é nosso, é o nosso amor, né? Não tem outra coisa. Lembra que da outra vez eu falei também da gente se dedicar aos doentes, né? Eu falei que o número de cuidador está aumentando, porque as pessoas não querem mais ficar com o seu doentinho, não querem. Larga ela no hospital e não está largado, porque paga alguém para olhar. Mas será que ele não queria o carinho daquele ente querido com ele? Né? A gente no hospital, a gente quer as pessoas que a gente ama com a gente se sente mais acolhido. E eu tô com isso bem recente, que eu fiz uma cirurgia tem 40 dias, eu fiquei lá no hospital, né? Quer dizer, eu senti o carinho das pessoas que eu amo lá do meu lado. Aí imagina meu marido, ou minha nora, ou minha sobrinha, não, vou pagar uma pessoa para ficar com você aí. A gente se sente mal, não sente? Não se sente amado, não se sente querido. O amor é o que de melhor a gente pode dar para o outro, né? O apóstolo compreendeu e beijou as mãos de Jesus de leve. E em seguida puseram-se a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Quer dizer, ele entendeu o que Jesus explicou para ele e já pensou em começar de novo no dia seguinte. É isso que a gente está precisando. É isso, eu acho que eu estou precisando muito, porque já é a segunda vez que eu venho aqui falar disso, Clarice. Se você me der a terceira, eu vou correr. É isso que a gente está precisando, de se desvencilhar do egoísmo e pensar no outro. E se fosse eu que estivesse lá, né? O que eu ia querer que o outro fizesse para mim? Eu ia querer que ele me tratasse bem, que ele me desse carinho, né? Que me desse atenção. E aí a gente vai
sentir no coração, a gente vai ser tocado no coração para fazer aquilo para o outro. Caridade é simplesmente amor. Nós precisamos aprender a amar. Não aquele amor, né, que a gente fala do namorado que está desesperado e depois de casa nem fica mais, né, Davó? Aí acaba o amor no instante, daqui a pouco é um para o lado, para o outro, que a gente nem entende que amor era aqui. Não é desse amor que eu estou falando, não. Estou falando do amor fraterno, né? Do amor que fica mesmo depois até entre os casais, mas depois que a gente já está quase 50 anos junto, aí fica esse amor fraterno. Né? A gente que está casado mais tempo, né? Você já sabe, está na casa dos 40, eu estou na casa dos 43. Você também já está? Já separou? Ih, então você não. Então corta essa parte. Então, vai ficando esse amor com o tempo. Convívio vai ficando dessa forma, que é outro carinho, né? O Raul que fala, saiu, falou, você está levando sua blusa? Né? Vira aquele carinho, aquele cuidado. É esse amor ali que eu estou falando, igual a gente tem pelo filho, né? Aquele carinho que a gente, o filho, ele pode fazer uma malcriação, daqui a pouco ele volta, a gente recebe ele com o mesmo carinho. Mas até nesse amor de filho a gente é egoísta, porque a gente perdoa o da gente, o da outra não tem direito de errar. Não é? O meu filho pode errar, o do outro não pode errar. Né? A gente precisa de verdade aprender a amar. Gente, eu vou ler uma mensagem para a gente finalizar. Cristina, na hora que você terminar, faz a prece, por favor. Faço sim. Quero ler uma mensagem que eu acho que todo mundo já conhece essa mensagem. Mas eu acho ela tão bonita e tão interessante que eu resolvi trazer para a gente ler, encerrar e retornar com ela para casa pensando nisso. É uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá que chama Entre Você e Deus. Ela fala, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao outro o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Que a gente possa meditar nisso, né? Que nunca é com ninguém. O nosso assunto é com Deus e com Jesus. Espera de cada um de nós que a gente seja melhor, mais amoroso a cada dia, que ame os nossos irmãos como Ele nos ama até hoje, né? Gente, obrigada pela paciência, tá? Jesus abençoe o coração de cada um de vocês. Vamos então fechar os nossos olhos. Vai cantar primeiro? Então canta. Canta que eu vou ouvir. Nas mãos que sabem ser
Deus, a Jesus, a Maria, nossa doce mãezinha espiritual, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui estudando, de aprendermos mais um pouco do Teu Evangelho, Jesus. Que o Teu amor nos fortaleça, para que possamos guardar em nossas mentes, em nossos corações e vivenciar a cada dia, quer seja no lar, no trabalho, onde quer que estivermos, Senhor. Rogamos a Ti que ampare os nossos lares, que ampare aqueles que hoje, por algum motivo, que não puderam estar, meu querido, que possam receber o Seu abraço fraterno, aqueles que se encontram em nossos corações, em nossos pensamentos, que sejam todos abençoados por Ti. Que nós possamos, muito agradecidos por mais esta oportunidade, nesta casa de luz, de fraternidade, de caridade, Senhor, encerrar essa primeira parte dos trabalhos, contando com as Suas bênçãos para os nossos irmãos que irão continuar, Senhor. Muito obrigada por tudo, que o Seu amor nos envolva sempre. Graças a Deus.